Olá, amados irmãos e irmãs, professoras e professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa amada igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Boa noite para todos vocês, a paz do Senhor, sejam muito abençoados. E a você que nos assiste via YouTube, temos gravado as nossas aulas e também enviado pelo YouTube, a você que tem nos acompanhado, que você se sinta abençoado, que a sua vida seja muito abençoada e que você possa desfrutar desta aula como mais uma etapa da edificação da tua vida no reino de Deus, tá bom? Então aproveite aí, fica conosco. Eu sou o pastor Rogério Lima, pastor auxiliar do pastor Gilberto Alonso Maia, que é o nosso pastor presidente da nossa igreja, Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Eu cuido lá do setor de discipulado, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, e é muito honrado, né? Eu me sinto honrado em participar dessa função tão importante no reino de Deus. Vamos lá. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte desde aí do início do ano. É um sermão muito importante, o famoso Sermão do Monte, no qual Jesus reúne os seus discípulos e vai ensinar, vai iniciar a sua caminhada com eles rumo à instituição da sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus e o Sermão do Monte são os fundamentos e as bem-aventuranças são os alicerces iniciais dessa estrutura chamada igreja. Então, Jesus vai falar no capítulo 5 de Mateus sobre as bem-aventuranças e nós estamos estudando sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E dentro dessa aula nós vamos falar sobre as instâncias da justiça do reino de Deus. Esse reino, que é o reino de Deus, ele tem justiças. E nós vamos ver aí pelo menos 3 instâncias que vamos trabalhar durante essa aula, tá bom, professor, professora, você que está nos assistindo, vamos aprender sobre isso. Vamos lá. Então, o objetivo dessa aula, a ser alcançado por todos nós, ao final dela, nós vamos compreender à luz das Escrituras, primeiro, o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Qual foi a sua missão? Qual foi a grande importância, o porquê que Jesus teve de ir para a cruz? Qual foi a meta, qual foi o objetivo de tão grande e maravilhoso sacrifício? O segundo que vamos aprender aqui, o objetivo a ser alcançado, é qual é a nossa posição dentro do reino de Deus. Porque quando Jesus veio a este mundo, a própria Bíblia vai dizer, João Batista vai dizer que é chegado o reino de Deus. Jesus traz consigo o reino de Deus e Jesus vai implantar esse reino de Deus no coração dos homens. Então, qual é a nossa posição? Se nós estamos dentro do reino, qual é o nosso posicionamento dentro desse reino? E o terceiro objetivo a ser alcançado é qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos deste reino. Porque neste reino no qual somos inseridos a partir de Cristo, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade e nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos deste reino, tá bom? Então vamos ver isso nessa aula, acompanha aí em nome do Senhor Jesus. Jesus então vai falar lá em Mateus capítulo 5, no verso 6, esse texto que nós vamos, que é base para essa aula. Jesus vai dizer, lá reunindo os seus discípulos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Queridos, a Bíblia ela trata de pelo menos 3 instâncias da justiça de Deus. E nós vamos ver nessa aula
a instância legal, a instância moral e a instância social. O que ela tem a ver conosco? O que aconteceu conosco através dessa justiça de Deus e qual é o nosso posicionamento com relação a isso, tá bom? Então vamos ver sobre a instância legal, instância moral e também sobre a instância social. Vamos ver a instância legal primeiro. Na instância legal, nós precisamos entender, irmãos, como foi dito desde o iniciozinho lá das bem-aventuranças, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer o seguinte: bem-aventurado os miseráveis de espírito, os pobres de espírito, porque destes é o reino de Deus. Jesus começa a instruir os seus discípulos no fundamento, nos pilares principais da igreja, na fundação da igreja, dizendo que todos os que reconhecem a sua condição miserável, a sua condição pecaminosa, a natureza ruim do qual nós somos constituídos pela queda do homem, com a entrada do pecado, com a desobediência e com todas as consequências geradas com relação a isso, nós precisamos reconhecer o nosso estado de miséria espiritual. Não há nada em nós que possamos dizer na nossa natureza que é bom. A Bíblia mesmo vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, como eu já falei aqui em outras aulas, se existe alguma coisa de bom em mim, se existe alguma coisa de bom em você, se existe alguma coisa, mesmo que seja pequenininha, em nós de bom, certamente não vem de nós mesmos, vem de Deus. Tudo o que há de bom em nós vem de Deus, porque a nossa natureza é uma natureza decaída e nós precisamos compreender isso. Então, essa instância legal é relativa a esse conhecimento de que nós verdadeiramente não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos a misericórdia de Deus, nós não merecemos a compaixão, o amor de Deus. Isso tudo veio pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ele olhou para nós e teve compaixão de nós. O Senhor Deus olhou para nossas vidas, na nossa condição miserável, na nossa condição de pobre de espírito, e teve misericórdia de nossas vidas. Ele se colocou nas nossas dores, e Ele ofereceu a nós o seu perdão e o seu grande amor. Por isso é que nós precisamos zelar por uma justiça que glorifica o caráter justo de Deus, porque de fato, irmãos, a justiça não vem de nós. Nós, por nossa própria natureza, não somos justos, nós não praticamos o que é justo por nós mesmos. Nós, como discípulos de Cristo, temos que entender que não há justiça própria em nós. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. E se Deus não nos justificar, se Deus não trabalhar na nossa justificação, irmãos, queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, não haverá a mínima chance para nós nos justificarmos a nós mesmos. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar que aquilo que ele não quer fazer, isso ele faz. Ele não quer fazer, mas a natureza humana que está nele, a natureza carnal, a natureza desviada, vai agir. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? E exatamente isso, não há chance da nossa salvação ou da nossa justificação própria se o Senhor não nos recolher para si, se o Senhor não vier ao nosso encontro. Pois a justiça que vem de Deus nos é imputada, irmãos, pela graça de Deus. Não há nada em nós que possamos
reivindicar justiça. Tudo o que recebemos de Deus é pela a sua infinita graça. Nós não alcançaríamos essa justificação se não fosse pela graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta em Efésios, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, somos salvos pela fé, e isso não vem de nós. A salvação ela é um presente de Deus para as nossas vidas, não vem das nossas obras. Ele vai concluir dizendo que não vem das nossas obras para que ninguém se glorie delas. Ou seja, verdadeiramente a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que Jesus fez por nós para nos justificar, é proveniente, fruto da graça e do amor pleno, o amor verdadeiro de Deus por nossas vidas. Então, essa é a instância legal. Quando Jesus diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é exatamente nesse aspecto. Nós desejamos a justiça de Deus, nós desejamos que Deus nos justifique, nós temos fome e sede de sermos justificados, porque quando nós olhamos para nossa natureza pecaminosa, decaída, verdadeiramente nós vamos entender que não temos nada de bom em nós. E se não fora a graça do Senhor, todos nós estamos perdidos, tá bom? Perdidos. Vamos lá. Nessa instância legal, nós temos que entender que o profeta Isaías, Deus utiliza-se do profeta Isaías 700 anos antes da vinda de Cristo. O profeta Isaías vai profetizar no seu livro, no capítulo 53, e essa é uma das profecias messiânicas mais maravilhosas, mais marcantes, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, quando ele profetiza, essa profecia messiânica, profetiza a vinda de Jesus e qual seria a sua missão nesse caráter legal de nos justificar, de vir ao nosso encontro para nos resgatar de nós mesmos, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas maldições, de tudo aquilo que o pecado fez conosco, de tudo aquilo que nós nos desviamos da presença do Senhor. E aí ele vai falar, né? Ele vai profetizar, e está lá em Isaías 53, você acompanha comigo, tá bom? Ele vai dizer assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele vai falar de Jesus que viria 700 anos depois. Essa é uma profecia que vai se cumprir muitos anos depois. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E ele vai dizer, vai continuar: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, ou seja, Jesus foi ferido por causa das minhas e por causa das suas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi moído, esmagado, dilacerado naquele sacrifício na cruz do Calvário por causa das minhas, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, isso é importante nós entendermos. Ou seja, a ira de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que tem que
condenar o pecado, ele não coabita com o pecado. Deus, ele é santíssimo, ele é altíssimo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e nele não há pecados, ele é um ser perfeito. E havia uma lei muito verdadeira: a alma que pecar, essa morreria. E o pecado entrou no mundo e todos nós morremos. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, que todos pecaram e destituídos, separados estavam da glória de Deus. Ou seja, Deus deveria julgar e condenar a humanidade. A ira que ele deveria derramar sobre os pecados da humanidade, sobre todos os pecados, sobre tudo aquilo que se faz de abominável ao Senhor. O profeta Isaías vai dizer que o castigo que deveria ser para cada um de nós por causa das nossas transgressões, esse castigo, essa ira que Deus deveria lançar sobre a humanidade, vai lançar sobre ele. Ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Deus vai lançar toda a sua ira e toda a sua ira condenatória sobre os ombros do Senhor Jesus, porque ele se fez maldição por nós. O profeta Isaías vai continuar dizendo: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. O que Deus fez nesse plano de salvação, queridos, foi pegar as minhas mazelas, as minhas maldições, as minhas iniquidades e transferi-las para Jesus naquela cruz. Jesus leva sobre si as nossas maldições, as nossas mazelas, as nossas iniquidades, recai sobre ele, para que ele venha apagar por nós aquilo que era nosso. Ou seja, naquela cruz, quem deveria estar crucificado naquela cruz seria eu, pelos meus feitos. A cruz era minha, mas Jesus tomou ela para si em meu lugar. Tudo bem? Então, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. E ele vai continuar dizendo: ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele, o Senhor Jesus, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Por causa das nossas transgressões, Jesus foi atingido pela ira de Deus. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiças, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ou seja, quando ele se pôs por expiação do pecado, para que nós pudéssemos ser livres da condenação, então ele verá a sua posteridade. Ele olhou para nós e viu a nós, a posteridade, vivendo a sua morte nos deu vida e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si.
Ou seja, queridos, na instância legal, a nossa condenação foi para Jesus. Jesus se tornou maldição por nós. Então, legalmente, Deus, na sua justiça, ele precisa condenar o pecado, ele precisa condenar o pecador. E essa justiça tem que se cumprir para que Deus pudesse ser justo, para que Deus pudesse ser verdadeiro. Ele precisa cumprir a sua justiça, mas o amor de Deus por nós faz com que ele envie o seu próprio filho para que o seu filho pudesse receber por nós a nossa condenação. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2 que na verdade foi o próprio Deus que desceu do seu trono de glória e veio se tornar homem, e na figura de homem veio a ser obediente a Deus, obediente até a morte de cruz. Capítulo 2 de Filipenses fala sobre isso, quando Deus se torna homem para sofrer por nós, pelos nossos pecados. Então, na esfera legal, irmãos, nós somos justificados. Eu e você somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a Bíblia vai dizer que quem crê nele não será julgado. Quem crê nele não alcançará a morte, porque já passou da morte para a vida, porque crê no Senhor Jesus Cristo, porque crê na sua salvação, porque crê naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para legalmente nos justificar. Então, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, citando o Velho Testamento, que o justo viverá da fé. Nós precisamos ter fé suficiente para crer que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas mazelas. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus levou sobre si e morreu a nossa morte, para que nos desse vida, para que nos tirasse da condenação, para que nos trouxesse, então, a absolvição. Nós estamos absolvidos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus e alcançamos a vida eterna. É por isso que João vai dizer no capítulo 3, verso 16, do seu livro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas viva eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, essa é uma dádiva maravilhosa da instância legal, ok? Bom, para terminar, Isaías continua falando, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado entre os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, intercede por cada um de nós. Ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Ele é aquele que faz o intercâmbio, ele é a comunicação, ele é a união entre nós e o nosso Pai. Por isso ele vai dizer lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra salvação, não há outro nome por qual devamos ser salvos, porque só Jesus faz essa ponte, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e é a vida, porque ele, fazendo esse sacrifício na cruz, ele nos dá a vida, e ele vai dizer mesmo assim, né? Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Irmão, isso é maravilhoso. Esse é o evangelho puro que nós devemos louvar e bendizer o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, porque esse é verdadeiramente as boas novas do evangelho da salvação. E por isso nós temos paz com Deus, podemos caminhar na paz do Senhor,
porque legalmente somos justificados em Cristo Jesus, tá bom? Então, para entender isso aí, vamos lá, vamos continuar. Pela justiça que não vem do próprio discípulo, mas a justiça vem de Deus, somos alertados que temos a responsabilidade de também amar, perdoar, ser misericordioso e ser compassivo. Irmãos, se eu recebi de Deus o perdão, eu que miserável pecador, Deus conhece quem eu sou, a minha natureza ruim. Se Deus me conhecendo quem eu sou, porque Ele é onisciente, porque Ele conhece todos os meus pensamentos, Ele sabe exatamente quem nós somos, se Ele teve misericórdia de nós, se Ele foi compassivo para conosco, se Ele nos perdoou os pecados e nos amou profundamente, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa com o nosso semelhante, para não errarmos em algo muito sério aqui, tá bom? O próprio Jesus vai dizer na sua oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim, nos ensinando a orar, ele vai dizer que nós deveríamos orar dizendo que o Senhor nos perdoasse, Pai, que o Senhor nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, se eu não consigo perdoar os meus ofensores, se eu não consigo perdoar aqueles que me fizeram mal, como é que eu vou desejar o perdão de Deus? Não tem como, irmãos. Isso aqui é algo muito sério a ser tratado. Porque se eu não libero o perdão para os outros, eu também não posso solicitar e receber o perdão de Deus. É uma condição sine qua non. A Bíblia vai dizer que quem não usar de misericórdia também não terá misericórdia. Quem não for compassivo também não terá, Deus não terá compaixão. Isso é muito sério e essa é um dos grandes problemas de muitas pessoas que ficam presas nas garras do diabo, ficam presas nas doenças da alma, porque não conseguem liberar o perdão. Só que elas não entendem que elas receberam o perdão de Deus e que também precisam, da mesma forma, perdoarem os outros, para que a justiça possa ser feita em todos os âmbitos, ok? Então, devemos amar, devemos perdoar, devemos também ser misericordiosos, assim como Deus tem sido misericordioso com cada um de nós, porque nós não somos perfeitos, irmãos. Nós queremos julgar as pessoas, nós queremos que elas sejam perfeitas conosco, mas nós não somos perfeitos. Se nós precisamos do perdão quando nós erramos com os outros, se nós precisamos do perdão de Deus quando nós erramos com o próprio Deus e também com os outros, que dirá as pessoas que precisam também do nosso perdão? E quando nós negamos esse perdão, essa graça, quando nós negamos às pessoas essas coisas, nós estamos também fechando as portas para que não recebamos as bênçãos de Deus. Isso aqui é muito claro, está na instância legal, tá bom? Na instância legal. Então, nós devemos usar da mesma graça com que fomos agraciados e deixando a justiça por conta daquele que é justo em sua natureza, que é o próprio Deus. Ou seja, a justiça vem de Deus, irmãos. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Se alguém te feriu, ora por essa pessoa, perdoa ele e coloca ele nas mãos do Senhor. Senhor, cuida do meu irmão, ele não sabe o que está fazendo, porque foi o que Jesus fez conosco na cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, no momento de grande sofrimento, Jesus vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina, irmãos, todos nós sabemos o que significa o valor do perdão e nós precisamos também perdoar aqueles que necessitam do perdão, tá bom? Entendeu isso direitinho? Professores, você precisa dar muita ênfase a esse assunto, porque tem muita gente nas igrejas querendo as bênçãos de Deus, mas não liberam perdão para as pessoas, estão presas no passado e elas não caminham, elas não crescem, elas não conhecem a Deus porque está fechado para ela
todo esse conhecimento por conta dessa prisão do qual elas se encontram. Então você, professor, professora, aproveita para você falar muito sobre isso, porque isso é libertador. Quando nós liberamos o perdão para os outros, automaticamente desce sobre nós o perdão de Deus e nós vamos ter comunhão uns com os outros e todos com Deus. Esse é o objetivo maravilhoso da graça do Senhor, tá bom? Na instância moral, irmãos, na justiça moral, o verdadeiro discípulo, ele não relativiza os valores, ele não aceita a imoralidade, ele não faz concessões imorais. Todos os que são seguidores de Cristo, eles não abrem mão desse padrão elevado que Deus exige de nós. Ou seja, o verdadeiro discípulo que ama a palavra de Deus e que deseja a intimidade com o Senhor, sabe que a imoralidade é abominável a Deus, é abominável ao Senhor. E por conta dessa abominação, ele que deseja a comunhão com Deus, ele deseja a comunhão com o Espírito Santo, ele deseja caminhar em paz com Deus, esse discípulo se afasta daqueles que insistem na prática da imoralidade. Ou seja, o discípulo ele vai até tentando falar contra a imoralidade, ele vai ensinar, ele vai pedir para que as pessoas possam elevar o padrão moral, mas à medida que ele vai percebendo que algumas pessoas não querem, que elas querem insistir na imoralidade, elas querem insistir na prática que é abominável a Deus, esse que é discípulo de Cristo, ao ver essas coisas, ele não consegue continuar na comunhão, ele precisa se afastar. Então ele se afasta não do pecador que está pecando por ignorância, está enganado, não, mas ele se afasta daqueles que deliberadamente insistem na prática da imoralidade, ou daqueles que de alguma forma patrocinam a imoralidade. Porque esse discípulo tem consciência de que não é somente a prática da imoralidade, mas também o consentimento de forma direta e indireta que pode trazer prejuízos, pode trazer juízos de morte para a sua vida. Por isso, nós precisamos entender que a imoralidade, ela é perversa e ela causa muitos danos, muitos danos. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Lá é Provérbio 29, capítulo 26, está aí no quadradinho, né? Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que essa prática da imoralidade, mesmo que venha dos governantes, elas precisam ser abomináveis a todos aqueles que desejam ser discípulos de Cristo, tá bom? Vamos lá. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na carta aos Romanos, quando ele escreve daqueles que decidiram não se importar de ter o conhecimento de Deus. Ou seja, não é aqueles que desconhecem a Deus por conta de uma cegueira espiritual ou por conta da ignorância, não. São pessoas que eles decidiram, eles determinaram não ter o conhecimento de Deus, ou não buscarem o conhecimento de Deus, ou até mesmo repudiarem o conhecimento de Deus. São pessoas que conhecem, mas fazem tudo ao contrário. Então vamos lá, o que o apóstolo Paulo vai escrever? Ele vai dizer assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, ou seja,
Deus entregou essas pessoas para a prática da perversão. O próprio Deus se retirou ao ver que essas pessoas não querem, elas deliberadamente não querem. Então, Deus entrega essas pessoas para suas próprias concupiscências, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidades, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irmãos irreconciliáveis, sem misericórdia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: os quais, conhecendo a justiça de Deus, ou seja, são pessoas que conhecem quem é Deus, conhecem a justiça de Deus, conhecem o sacrifício que foi feito por Deus para a salvação da humanidade, conhecem todo o sacrifício de Jesus naquela cruz, levando sobre si as nossas maldições. E essas pessoas, conhecendo a justiça de Deus, o quanto Deus teve que punir o seu filho por cada um de nós, o quanto Deus teve de lançar da sua ira sobre os ombros de Jesus por causa dos nossos pecados. Essas pessoas conhecem a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, sabem que esse caminho da imoralidade, da perversão, levará essas pessoas para a morte eterna, separação total de Deus. Elas conhecem isso, mas o apóstolo Paulo vai dizer, elas não somente fazem, mas também consentem aos que fazem, ou seja, aprova os que fazem, financia os que fazem, está dando apoio aos que fazem. Irmãos, isso é muito sério, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dessa instância moral, não é de pessoas que não conhecem, não é de pessoas ignorantes, são pessoas que deliberadamente desejaram seguir esse caminho. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: portanto, essas pessoas são inexcusáveis, porque, na verdade, quando elas julgam, e interessante está aqui esse ponto aqui, porque quando ela julga os outros, ela está fazendo a mesma coisa. São pessoas que têm conhecimento do que é errado, e elas até julgam os outros pelos erros dos outros, mas elas fazem a mesma coisa. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga os outros. Porque você julga os outros, mas faz a mesma coisa. Você fala que aquela pessoa é imoral, mas você também é imoral. E quando a palavra fala sobre isso, irmãos, é porque Deus conhece o coração, Deus conhece o intento, Deus conhece o interior. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Ele vai dizer assim: porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Você julga o ladrão, mas você também rouba. Você julga o mentiroso, mas você também mente. Você julga o adúltero, mas você também adultera. Você julga aquelas pessoas que falam mal dos outros, mas você também fala mal dos outros. Ou seja, há algo muito ruim aqui e que o apóstolo Paulo vai denunciar como uma coisa muito grave, tá bom? Ele vai dizer assim, finalizando o pensamento dele, nessa instância moral:
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Irmãos, Deus, ele julga o coração do homem, ele julga as intenções do coração. Ou seja, aparentemente você pode estar fazendo uma coisa boa de aparência, mas qual é a tua intenção para o que você está fazendo? Talvez a intenção esteja te condenando. Deu para entender como é profundo esse aspecto? Não é a aparência que Deus está se importando, Deus está se importando com a intenção do coração. Deus julga o coração. É como Davi, quando o profeta Samuel vai ungir Davi, né? Quando ele vai na casa de Jessé, e quando o profeta vai ungir, pensando que ungiria um dos filhos por causa da aparência, Deus fala assim, olha, não unge esse aqui porque não é ele. Você vai ungir pelo que você vê, mas eu não escolho pela aparência, eu vejo o coração. É exatamente isso. Deus, ele olha para nossas intenções. Então, querido irmão, irmã, você que está estudando essa aula, cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia, porque podemos estar fazendo aparentemente algo bom, mas qual é a intenção do nosso coração? É vaidade? É soberba? É mentira? É arrogância? É segundas intenções? É interesses escusos? É interesses pessoais que não glorificam o reino de Deus? Por trás de toda essa casca, será que não tem coisa errada? Jesus, ele vai bater muito nessa hipocrisia. Ele vai chamar os fariseus de hipócritas, raça de víbora. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com essa instância moral que é tão perigosa nos dias atuais. Eu vejo uma igreja, irmãos, que o próprio Jesus vai dizer que é uma igreja que é apostata, né? Uma igreja que só tem nome, mas é uma igreja que tem só tem uma aparência de que é rica, mas ela é pobre de espírito. Está lá no livro de Apocalipse, fala sobre isso. Então, cuidado com a hipocrisia. E aí eu coloquei em Provérbios capítulo 12, verso 2, né? O homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem de bem que no seu coração ele só pensa coisas boas, mas ao homem de intenções perversas, Deus condenará essa pessoa. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, para sermos verdadeiros, porque Deus conhece quem somos e Ele é melhor que sejamos humildes o suficiente para pedir a Deus que nos tire do caminho da hipocrisia, tá certo? Vamos lá. E para terminar, temos a instância social, né? A instância social. Na justiça social, o discípulo de Cristo não aceita e não contribui para a miséria ou a pobreza que é fruto das injustiças sociais. A justiça social para o verdadeiro discípulo de Cristo é o tipo de justiça que o envolve na responsabilidade social, ou seja, nós temos um compromisso social também como igreja. Há uma pregação em que um dos pregadores disse, que eu achei muito interessante, ele disse o seguinte, olha, se a sua igreja deixar de existir aonde ela está, se a sua igreja deixar de existir, se os vizinhos, se as pessoas ao redor não sentirem falta, é porque é sinal que ela não deveria nem estar ali, porque ela não participou da vida social ao redor, né, das pessoas que estão ao redor dela. Então, a justiça social para o verdadeiro discípulo de Cristo é o tipo de justiça que o envolve na responsabilidade social.
é o ímpeto motivador que faz com que os discípulos de Jesus se posicionem importando-se com o próximo e suas necessidades básicas e urgentes. Ou seja, irmão, nós como discípulos de Cristo temos que olhar não somente para nossas necessidades. Tem muita gente pensando só em si mesmo. Temos que olhar para os demais. A Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós devíamos considerar o outro superior a nós mesmos e nessa visão se importar mais com os outros do que com nós mesmos, porque quando fazemos isso, Deus se agrada de nós e certamente nós seremos abençoados. Isso também é uma justiça da qual o verdadeiro discípulo deve ter fome, ou seja, esse desejo ardente de se cumprir a justiça, também a justiça social, tá bom? Os verdadeiros discípulos de Cristo repudiam as grotescas diferenças sociais entre os pobres, muito pobres, e ricos, muito ricos, produzidos por um sistema opressor, maligno, desigual, regido pela corrupção e pela ganância gerada nos porões do reino das trevas. Nós estamos vivendo, irmãos, um mundo de muita pobreza, muita desigualdade, e a igreja ela não pode fechar os olhos com relação a isso. Nós estamos neste mundo para ser o sal dessa terra, para ser a luz desse mundo. Nós estamos aqui, irmãos, a nossa missão como igreja é para levar o socorro, levar a mão estendida para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos nesse mundo, irmãos, para ajudar as pessoas necessitadas, a fim de que nós sejamos instrumentos de Deus, a fim de que a bênção de Deus circule através de nós para alcançar aqueles que necessitam das provisões, né, do próprio Deus, e nós temos as nossas mãos para fazer isso, para a glória do Senhor, tá bom? Então, nesse aspecto, né, nesse sentido, o verdadeiro discípulo, que é dotado da fome e sede de justiça, ele é completamente diferente do ser religioso e até mesmo do não religioso. Porque o religioso e o não religioso, essas pessoas que só vivem de aparência, tanto o religioso, hipócrita, aparente, e também o não religioso, que não quer saber nada de coisa alguma, também eles têm fome e sede, mas não de justiça. A fome e a sede desse pessoal é por vingança, é por poder, é dominação, é prazeres carnais ou favorecimentos ilícitos que podem beneficiá-lo, ou seja, eles pensam em si mesmo. Na verdade, irmãos, os verdadeiros discípulos não pensam em si mesmo, eles pensam, na verdade, em ser instrumentos de Deus para levar o socorro aos necessitados. Por isso, nós temos que ficarmos alerta com relação a isso. Deve doer em nós a miséria do mundo, deve doer em nós as pessoas que sofrem, como o caso dessa criança aí, quantas pessoas passando necessidades, fome, e nós como servos do Senhor, discípulos de Cristo, devemos estender as mãos para ajudar, tá bom? O verdadeiro discípulo de Jesus trabalha para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam e que os seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus sejam tratados com dignidade, pois sabem que seus semelhantes também foram criados à imagem do mesmo Criador. Queridos, Deus criou a todos nós, todos os seres humanos somos, na verdade, irmãos uns dos outros quando nós entendemos que foi Deus que nos criou a todos nós. Nós não somos melhores que ninguém. Talvez nós tenhamos tido um pouco melhor de educação, talvez nós tenhamos tido um pouco melhor na nossa família, um pouco mais do que os outros, e nós precisamos dividir com aqueles que não tiveram esse mesmo momento que nós tivemos, tá bom? Então, nós precisamos estar observando essa instância social. E o salmista,
no Salmo 82, o salmista vai repreender os juízes por causa da injustiça que cometeram, que cometem, né? O salmista chama eles de deuses. E aí você vai ler aí comigo, né, para a gente poder finalizar, o Salmo 82, ele vai dizer assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Isso ele falando sobre os juízes, aqueles que deveriam fazer justiça, aqueles que deveriam trabalhar em prol da justiça, mas estavam completamente desvirtuados desse objetivo. Aí ele vai falar: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas ímpias? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça aos aflitos e necessitados, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os da mão dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam nas trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. E eu disse: vós sois deuses. Ele fala sobre os juízes que pensam que são deuses, que são dominadores de tudo. Vós sois deuses, e vós outros, que é o povo, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Vocês pensam aí, vocês que deveriam fazer justiça, pensam que são deuses de verdade? Mas vocês são homens e vocês morrerão como homens e cairão como qualquer outro príncipe cai. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Isso é um clamor do salmista por conta das injustiças sociais, por conta dos que deveriam promover a justiça, cometerem as injustiças. Nós estamos vivendo isso, né? Cotidianamente. Essa é uma palavra muito interessante. E para a gente finalizar, né, a instância social, como verdadeiro discípulo de Jesus, devemos ser pessoas que expressem os atos de justiça, também atuando na esfera social, pois isso glorifica a Deus. Irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, a justiça que os verdadeiros discípulos de Cristo devem praticar deve sobrepujar a justiça dos religiosos com suas religiões vãs, inúteis e mentirosas, que apenas alimentam suas vaidades, mas não produz frutos dignos de serem aceitos por um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, justo e santo. Queridos, não adianta sermos religiosos, não adianta andarmos nessa casca de religiosos, de pessoas que estão aí melhor que os outros, não. Se nós não estamos dispostos a nos submeter a esse Deus que é onisciente, que conhece quem somos de fato, se nós não estamos dispostos a nos submeter a esse Deus que é todo-poderoso, e se nós não estamos dispostos a entender o quanto o Senhor está presente, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é santo, e o quanto precisamos nós, entendendo isso, vivemos uma vida de responsabilidade com o reino de Deus, então precisamos olhar com carinho essas questões, tá bom? Deus seja glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, ok? Bom, amados irmãos, estamos aí terminando mais essa lição, tá certo? E foi bom você estar conosco aqui nesse momento, que você tenha aprendido, assim como eu tenho aprendido bastante também, tá bom? E você desfrute de um excelente dia, de um dia muito abençoado, tá bom? Nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja é a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, situado na rua Santa Ermelinda 189, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O nosso pastor é o pastor Gilberto Alonso Maia. As atividades da nossa igreja, todos os domingos às 17h30, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado a participar conosco das nossas aulas lá. Temos classe para todos
classe dos jovens, classe dos adultos, classe das mulheres, classe dos homens. Venha participar conosco da nossa EBD. Também tem o nosso culto de adoração ao Senhor todos os domingos às 19 horas. Logo após a EBD, que é às 17h30, às 19 horas é o culto de adoração ao Senhor, quando estamos lá celebrando a vida e adorando ao Deus da nossa salvação. Temos o nosso culto também às quartas-feiras, culto das mulheres da nossa igreja, né? Elas fazem lá o culto de adoração ao Senhor às quartas-feiras. Às quintas-feiras temos o culto de ensino da palavra. Nosso pastor está pregando lá sobre a guerra da mente, tem sido muito bom. Você é o nosso convidado a participar conosco da nossa igreja, das nossas atividades, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento para quem ficou até esse momento. Deus abençoe todos vocês, que tenham aí uma semana abençoada, que tenham aí aqueles que vão assistir a EBD, sejam abençoados na sua aula, e que a todos vocês, muito obrigado porque vocês assistiram conosco essa aula, e que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.